Fala galera aí do canal Templos e Ruínas, como é que vocês estão conectados aqui do outro lado da tela, beleza? Trouxe aqui, pessoal, as melhores partes, as melhores cenas aí da entrevista de Silas Malafaia ao Metrópole, beleza? Ele desmascarou aí a galera, né? O pessoal tentando ali achar uma gafe, alguma coisa e tal. Silas Malafaia é um trator, né? Passou por cima da galera aí, algumas perguntas aí confrontando, né? A questão de Alexandre de Moraes, a questão da prisão de Bolsonaro e tal. E ele é muito afiado. Eu não sei como é que a pessoa tem uma memória dessa, né? Para gravar tanta coisa importante aí na mente, onde você consegue rebater aí várias perguntas ao mesmo tempo, né, que foi feito, beleza? Solta aí a entrevista para vocês ficarem frente a frente aí com o Silas Malafaia, beleza? 3, 2, 1, vai lá. Preste atenção, povo brasileiro e vocês, ao que eu vou colocar aqui. A partir do momento que Alexandre de Moraes começou a comandar um inquérito imoral e ilegal de fake news, é imoral e ilegal porque não tem a participação do Ministério Público, Alexandre de Moraes introduz no Brasil o crime de opinião. Gente, isso é uma afronta. Crime de opinião no Estado Democrático de Direito, ele rasga o artigo 5º, inciso 4, que é a liberdade de expressão, e o artigo 220, parágrafo 2º, que é vedada a censura. Então nós temos, isso é uma vergonha, nós temos brasileiros exilados, não é porque são assassinos ou roubaram o país, por crime de opinião. Alan dos Santos, Eustáquio, Paulo Figueiredo, entre outros. Então, ele institui crime de opinião. E agora, a decisão de Alexandre de Moraes, que é absurda e arbitrária, atinge a imprensa. Como eu disse, uma imprensa livre é fundamento da democracia. Permita-me repetir, Lula, condenado na cadeia, deu 22 entrevistas que o STF liberou sem ser cerceado em nada. Isso é democracia? Isso é Estado Democrático de Direito? Um ex-presidente que vergonhosamente, por pura perseguição política, tem uma tornozeleira eletrônica, impedido de falar? Então, que país é esse? Onde a imprensa brasileira é cerceada, onde vocês não podem entrevistar? E outra, não vai dar para Alexandre de Moraes calar toda a direita. Não dá, porque para ele calar toda a direita, ele tem que acabar com redes sociais. E aí sim, fica definitivamente estabelecido no Brasil que o Brasil é pior do que a Venezuela. E o mundo está vendo isso, gente. Preste atenção a isso aí que eu vou falar. Donald Trump coloca uma carta, um comunicado, onde 80% ele está falando de liberdade. Não só de Bolsonaro. A coisa é muito grave. Ele denuncia que centenas de ordens de censura ilegais e secretas às plataformas americanas. Agora, preste atenção a isso. Todos nós sabemos que tem uma rixa entre a Europa e Estados Unidos. Isso é desde a guerra. Então tem uma rixa. Mas quando se trata de direitos humanos e liberdade dos povos, eles jogam juntos. O chefe da OTAN declarou: o Brasil pode tomar sanções da União Europeia de 100%. Vocês já pararam para pensar aonde vai essa brincadeira, essa bravata desse nacionalismo falso de Lula, que já disse em alto e bom som que ele combate historicamente família, costumes e pátria? Eles combatem a pátria porque a cor deles é vermelha, do comunismo mundial. Então, nós estamos aqui o seguinte: ou nós vamos levar o Brasil a uma bancarrota por causa de 2 homens, Lula e Alexandre de Moraes, ou o povo vai reagir, ou a imprensa vai reagir e mostrar que esse caminho é um caminho de destruição para a nossa nação, e não vai ser só Donald Trump, não, gente. Gente, eu falei aí, me permita, eu não vou citar o nome do ministro por uma questão ética, não é André Mendonça, que é meu amigo. Eu conversei anteontem com um ministro top do Supremo Tribunal Federal. E eu disse para ele assim: ministro, o senhor já parou para pensar que as sanções vão vir em cima dos senhores e de suas famílias e que não é apenas entrar na América? Amanhã os senhores poderão ser impedidos de entrar na Europa. Amanhã toda a sua família e vocês vão ser travados. Isso é bom para o Brasil? Eu não quero isso para ninguém, nem para Alexandre de Moraes eu quero isso. Então, ou o Supremo Tribunal ou o povo vão ter que parar
o ditador da toga Alexandre de Moraes. Essa que é a verdade. Top, ministro Top, quando o senhor colocou essa questão. Não, eu não dou nome. É um da prateleira de cima, mas não vou dar nome porque Mas eu perco a resposta, houve uma reação, o senhor sentiu que há uma preocupação da parte desse ministro? Eu senti, você sabia que o silêncio responde? Vocês são inteligentes, não é à toa que vocês estão aí. Vocês sabem que não é muitas vezes falar. Tem um texto na Bíblia do sábio Salomão que diz assim: até o tolo, quando se cala, se passa por sábio. Quer dizer, até uma pessoa que é tola, calada, ela responde. Esse ministro não me respondeu. E eu conheço. E sei da argumentação que ele tem. Vai ficar chateado de não poder entrar na Europa, né, Andresa? Não sei se vai ficar chateado de não entrar na Europa, não entrar nos Estados Unidos. Não é essa a questão. Claro que eu só não. estou dizendo o seguinte: você já parou para pensar, gente? Para pensar. Ministros da mais alta corte do país serem impedidos de andar pelo mundo. Gente, eu não quero isso nem com um brasileiro mais humilde, quanto menos aqueles que representam o máximo da justiça brasileira. Isso vai acontecer, gente. E outra, eu vi vocês conversando com o deputado. Trump já fez isso e pode fazer. Ele pode dar mais prazo. Ele pode chegar no dia 1º e dizer: eu vou dar mais 30 dias. Ele já fez isso em questões de sanções com China, com Rússia, com a Europa. Ele pode fazer isso, certo? Ele já fez isso, não é outra vez, outras vezes. E pode fazer para dar tempo e juízo das autoridades brasileiras caírem em si e parar com esse joguinho político popular que não vai levar porcaria nenhuma a não ser a destruição do país. Durante os 4 anos do governo Bolsonaro, ele fez críticas muito contundentes aos ministros do Supremo Tribunal Federal e ao Congresso. E os termos usados pelo Bolsonaro durante esses 4 anos, que foram incitando as pessoas a se revoltarem contra os outros poderes, foram totalmente repetidos ali por aquelas pessoas que estavam na porta dos quartéis e que também invadiram os 3 poderes. Não dá para dizer que o Bolsonaro não influenciou na atitude das pessoas. Você vai me desculpar, então Lula é responsável pelo quebra-quebra em 2006. Lula, então, é responsável em 2014, que tentaram invadir o STF, 30 policiais feridos e 8 em estado grave, porque Lula falava contra a STF e a esquerda. Então Lula é responsável o que aconteceu em 2017, onde a esquerda atacou terror em Brasília, tacaram fogo no Ministério da Agricultura. Quem foi preso? 2014, 30 policiais feridos, 8 em estado grave e manifestantes feridos. Quem foi preso? E eu te pergunto, quem foi ferido na manifestação? Gente, por favor, do dia 8, quer transformar baderna em golpe? Existe uma coisa, não existe golpe contra patrimônio, golpe é contra o mandatário. Lula estava livre e solto, quem tentou matar, quem foi atrás de Lula, isso é papo, isso é conversa fiada. E outra, é liberdade de expressão, seja do presidente, do brasileiro mais humilde, se expressar. Vocês já pararam para pensar que no país, quando veio a democracia, ninguém tinha medo de falar, ninguém tinha medo de criticar presidente, ninguém tinha medo de criticar Congresso, ninguém tinha medo de criticar STF, e agora tem medo? Isso é democracia? Isso é liberdade? Zé Dirceu, em alto e bom som, disse: tem que tirar todo o poder do STF. Não aconteceu nada com ele. Damus, petista, foi presidente da OAB do Rio, disse em alto e bom som: tem que fechar o STF. O que aconteceu com ele? Nada. Quer dizer, então, que agora a fala de Bolsonaro é Pinoquinhos. Onde é que tem fala de Bolsonaro mandando quebrar Brasília? Onde é que está a fala em 4 anos, ele como presidente? Onde é que tem uma fala de Bolsonaro mandando invadir Supremo Tribunal? E outra, o ministro do GSI de Lula, General Gonçalves, abre o palácio para pseudos golpistas para dar água? Não. E outra, cadê as 230 câmeras que o senhor Flávio Dino apagou os vídeos para a gente saber quem é quem? Isso é uma farsa! Farsa!
de pura perseguição política, nada mais, nada menos do que isso. Por quê? Porque a gente tem eleições chegando aí, batendo na porta. O presidente Lula já havia dado uma declaração que iria se aproximar, sim, dos evangélicos e que a direita estaria usando a religião, estaria usando os evangélicos para a política. E a gente sabe que o número de evangélicos tem crescido de forma vertiginosa aqui no Brasil, né? As igrejas estão crescendo, o número de pastores também. Então, a palavra e estão me dizendo aqui, ó, 1 a cada 4 brasileiros são evangélicos. O número é extremamente expressivo, ou seja, não há político que não queira se aproveitar desse número, claro. Agora, eu queria saber do senhor, o senhor acha que a esquerda vai conseguir trazer os evangélicos para eles, para o Lula? Deixa eu falar para você aqui uma coisa. Não são os líderes evangélicos ou nós que decidimos se o povo se aproxima ou não de um governante, mas são suas atitudes e suas crenças e valores. Vou repetir a fala de Lula no Foro de São Paulo, junho de 2023. Aquilo que historicamente combatemos: família, costumes e pátria. É fala de Lula, não é IA, não. É fala de Lula. Isso aqui são fundamentos nossos. Não tem jeito de alguém se aproximar de evangélicos e combater família, costumes e pátria. Número 1. Número 2, Lula, nas eleições, mandou uma carta para os evangélicos dizendo que era contra o aborto, que é a favor da vida e barababá, bababá, bababá. No primeiro mês do seu governo, primeiro ato da ministra da Saúde foi revogar portarias que Bolsonaro colocou para dificultar o aborto. Mas tem a segunda. Nesse mesmo mês, Lula tirou o Brasil do Pacto das Nações Anti-Aborto. Então, ele na eleição fala uma coisa e mente, engana, e na prática é outra. Então, aqui está o segundo motivo. Não vai dar para se aproximar de evangélicos com essa bravata e esse discurso. Não adianta. E eu acho engraçado é o seguinte: quando Lula vai a alguma reunião de evangélicos, não tem problema. Mas quando é Bolsonaro, é uso da religião. Interessante que eu não vi ninguém falar do banho de pipoca que Lula ganhou no candomblé ou com as baianas da Umbanda. Eu não tenho nada com isso. Eu só estou te mostrando como é que é o jogo. Agora, por que Bolsonaro se aproximou? Ele não é evangélico. Bolsonaro é católico. Porque os princípios que ele defende se assemelham com os princípios que nós defendemos. Aborto, nós somos contra. Ideologia, e Bolsonaro é contra, ideologia de gênero que a esquerda defendeu em tudo que é Câmara Municipal, nós somos contra. Nós amamos a pátria, nós não aceitamos, certo, combater costumes que são marcas, banheiro de menino, banheiro de menina, sexo masculino, sexo feminino. Então, e nós temos a família como fundamento, a família base da sociedade, o homem, a mulher e sua prole. Então Lula pode tentar, marqueteiro pode falar. Eu só te digo uma coisa: você quer ver o termômetro, se ele vai se aproximar de evangélicos? É esse aqui. Qual o grande líder evangélico que vai estar junto dele? Me dá um. Desculpa, não estou falando de raça miúda. Eles arrumam gente que não tem expressão nenhuma no mundo evangélico, que não tem força nenhuma no mundo evangélico. Eu conheço a liderança evangélica. Eu sei quem é quem no mundo evangélico. Não tem um líder de peso no mundo evangélico que apoie Lula. Então, ele vai querer se aproximar como? Vai mudar a sua ideologia? Vai rasgar aquilo que eles acreditam e defendem a vida toda? Repito, palavras de Lula: aquilo que historicamente combatemos: família, costumes e pátria. E outra, nesse mesmo foro, ele disse o seguinte: estão me chamando de comunista. Eu tenho orgulho, pode me chamar. E o comunismo para os evangélicos, nós temos em nossa mente o que o comunismo fez com os cristãos, o que a antiga cortina de ferro, comandada pela Rússia, fez aos evangélicos. Então, falou que apoia comunismo, o evangélico recua. São essas as verdades. Não é líder evangélico. Minha filha, que líder evangélico vai ter poder de dizer: esse cara aí, não apoia ele não, porque eu não gosto? Não.
é porque crenças e valores dele são contrárias às crenças e valores dos evangélicos. Vamos lá, no início do nosso contexto, eu vou pedir para o senhor caracterizar, dizer uma palavra, a palavra que vier à sua cabeça, uma palavra só, para cada uma dessas pessoas que a gente vai citar. E eu já começo falando sobre o presidente Lula, qual a palavra que vem na sua cabeça? A palavra que vem na minha cabeça é essa aqui, deixa de ser falso. Seguimos então para o ministro Alexandre de Moraes. Alexandre de Moraes, ditador. Agora, governador de São Paulo, governador Tarcísio de Freitas. Em cima do muro. Agora a gente vai para um aliado, grande aliado aí do ex-presidente Jair Bolsonaro, o deputado Nicolas. É o futuro. Muito bem, agora Marcos Pereira, o deputado Marcos Pereira, que foi inclusive um dos candidatos aí à presidência da Câmara dos Deputados. Em cima do muro, acende uma vela para Deus e outra para o diabo. E para terminar, Gilberto Nascimento. Gilberto Nascimento, Isso, um cara pacífico. Pastor, o senhor citou Israel, né? A gente noticiou aqui no Metrópolis, na minha coluna, que o embaixador de Israel está deixando o Brasil e ele lamentou numa reunião, inclusive com um grupo de evangélicos, pastores evangélicos aqui em Brasília, que ele deixa o país sem poder passar a embaixada para o seu sucessor. O governo de Israel mandou o nome do sucessor em janeiro e até hoje o governo Lula não concedeu a autorização para que esse sucessor possa estar no país. O que vai acontecer? A embaixada de Israel vai ficar pela primeira vez sem um embaixador. Ela vai funcionar ali, mas apenas com o terceiro escalão, digamos assim, para ficar mais claro. E ele imputa isso a essa predileção do governo brasileiro pelo Irã, né? O governo soltou uma nota criticando Israel por ter iniciado ali o conflito com o Irã e já soltou aí mais de 30 notas durante esse governo Lula contra atitudes de Israel. Então, gostaria de ouvir a opinião do senhor com relação a isso, essa posição do governo brasileiro que vai prejudicar um país que vai ficar sem um embaixador até que o governo brasileiro resolva sair de cima desse pedido de Israel para que tenha o seu embaixador no Brasil. É uma incompetência do governo, uma demora em tomar decisões ou é algo proposital? Obrigado, Andresa, de me fazer essa pergunta. Olha o absurdo que nós chegamos. O governo Lula se absteve de votar na ONU contra o Irã por questões de direitos humanos, porque lá no Irã se mata mulheres, cristãos e gays em praça pública e mulher não tem direito à opinião. O que eu acho muito incrível é que Lula condena os ataques de Israel e dos Estados Unidos ao Irã, mas não condenou os ataques do Irã a Israel. E tem um dado que muitas vezes as pessoas não percebem. O ataque do Irã a Israel é com mísseis teleguiados para atingir a população. O ataque de Israel ao Irã é cirúrgico. E se Israel não tivesse a defesa, a tecnologia da defesa antiaérea que tem, nós íamos ter um genocídio de massacre da população civil. Então, Lula é aliado com um governo, repito, patrocinador do terrorismo mundial. Um governo que prega a aniquilação de um Estado soberano. O Lula tem feito o Brasil passar vergonha internacional por causa disso. Então, ele é aliado. E outra, como ele gosta de mentir e fala de números sobre questão palestina que são fenomenais e fantásticos, que não existe, sabe? E ele é aliado contra um Estado soberano que é atacado e que tem direito à autodefesa, como o Brasil se fosse atacado por um grupo terrorista. Então, eu acho que Lula está escolhendo um caminho anão na diplomacia internacional e levando o Brasil à vergonha e a derrotas. Só isso. Nada mais. Por questões o quê? Ideológicas. Só isso. Pastor, qual foi a última vez que o senhor conversou com o ex-presidente Jair Bolsonaro? Como é que é? Repete, por favor. Qual foi a última vez que o senhor conversou com o Bolsonaro? Ontem. E como que estava o estado de espírito dele? Porque ontem provavelmente já havia saído essa decisão do Moraes de que se ele não se explicasse ele seria preso.
Ele está apostando na Não, eu prisão? falei com ele já no final do dia, estava bem. Ele estava bem, com consciência tranquila, né? Ele falou, Malafaia, eu estou aguardando aqui a decisão, não vou fugir do Brasil, não vou sair daqui, não vou fazer essa loucura, não sou criança, e o povo brasileiro vai ver toda a covardia e injustiça se caso decretar a prisão, como eu vi vocês falando, que a esquerda, que de boba não tem nada, perceberam que se Alexandre de Moraes determinar a prisão de Bolsonaro agora, ele é vítima 100% total. E eles não querem isso, certo? Porque tudo deles é estrategicamente política. A esquerda não tem nada de justiça nem de direito. É estratégia política que vai me beneficiar. Eles só jogam com isso. Então, se o ministro e outra, quero falar que Metrópolis, como eu disse, vocês, todo mundo sabe que vocês manifestam a opinião de diversos. Vocês abrem aqui para apoio para quem é contra, a favor de Lula, de Bolsonaro, e eu acho isso sensacional. Mas quero dizer que o Grupo Globo, que é a chapa branca de Alexandre de Moraes, ontem, no Jornal Nacional e o editorial do Globo, mandaram um recado para Alexandre de Moraes sobre censura e sobre liberdade. E eu não acredito, eu posso estar errado, tá? Eu não tenho bola de cristal e não tenho onisciência, só Deus. Que Alexandre de Moraes não vai cometer essa loucura. Eu, pessoalmente, posso estar errado, ele não vai cometer essa loucura. Eu não acredito que os ministros do STF vão referendar isso. Desculpe cortá-lo. O Bolsonaro disse para o senhor que está esperando a prisão? Não falou hora nenhuma disso. Ele não disse, eu estou esperando ser preso. Ele falou, meu advogado apresentou o argumento. Eu não posso ser responsabilizado, como vocês e toda a imprensa brasileira está falando, por rede social de terceiro. Quer dizer que eu vou ficar impedido de dar entrevista à imprensa? Isso é censura, isso é um absurdo, isso é uma vergonha, não para mim, mas para a própria democracia brasileira. Foi esse o termo da conversa, sem entrar em detalhes de Alexandre de Moraes. Muito bem, pastor. Olha, agradeço mais uma vez a entrevista aqui ao nosso portal Metrópolis, em especial aqui ao Contexto Metrópolis. Obrigada mesmo. A audiência se manifestou, muitos comentários. Depois o senhor acompanha lá também os comentários da entrevista. Obrigada mesmo. Obrigada, pastor. Foi uma das maiores você. Audiências aqui do nosso programa, que estreou segunda-feira, e a gente conta com a audiência do senhor aí, do seu público também. Espero vocês aí no próximo vídeo. Se inscreve no canal para não perder nada que tá rolando por aqui. Eu espero vocês no próximo vídeo. Chama a vinheta aí, 3, 2, 1, vai lá.